Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente viu como funciona a divisão de uma landing page, né? Sendo ela seção, dentro da seção row, dentro do row as colunas, tá? Então na aula de hoje, a gente vai conhecer um carinha que se chama mapa de tags, tá? O que seria tags, né? Taglines, como é que se traduz isso aqui para uma linguagem que todo mundo possa entender, tá? Uma tagline, ela é uma frase curta que tem que gerar um impacto. Então a pessoa tem que bater o olho naquela frase e falar: pô, entendi. Isso aqui entrou na minha cabeça rápido, consegui ler rápido, tá? Isso é uma tagline, beleza? Então, algumas outras pessoas chamam de slogan ou algo do tipo. Em outras ocasiões a gente vai ver chamado de headline, mas trocando por miúdos, tagline é uma frase curta e memorável, tá? Que a pessoa consiga ler rápido, beleza? Então hoje a gente vai conhecer um carinha chamado mapa de tags, tá? Eu vou estar abrindo aqui para vocês agora um mapa de tag que eu preparei aqui para nossa aula e vou explicar para vocês, tá? De novo, isso aqui vai servir muito para o cara que é copywriter mas também vai ajudar bastante o designer na questão da diagramação, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui um mapa de tags, né? Pra gente entender melhor. Tem aqui a nossa legendinha, eu vou estar disponibilizando esse arquivo para vocês. Aqui a gente tem um mapa de uma seção, tá? Que foi o que a gente viu na aula passada ali, só que já carregando alguns elementos diferentes, tá? Então a gente tem aqui a seção, né? A gente tem um row que está segurando o conteúdo e a gente tem as colunas com conteúdo, tá? E aqui mostra um pouquinho melhor da nossa divisão. A gente vê aqui que o cara está aplicando uma imagem nessa coluna. Nessa outra coluna ele está aplicando um conteúdo que seria copy e um CTA aqui que seria a chamada para ação, um botão no caso, tá? Então a gente vê aí a nossa seção, que eu expliquei para vocês ainda agora, funcionando na prática, beleza? Estrutura base de uma copy ideal, tá? Isso aqui é muito importante. Usar até 5 palavras numa headline é o mundo ideal que todo designer sonha na hora de diagramar, beleza? Um corpo com mais ou menos 20 palavras e uma CTA com 3, tá? Isso aqui seria a nossa tagline montada bonitinha. Isso aqui é muito fácil para o usuário ler, ele bate o olho, ele já entende, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas estruturas para vocês estarem olhando, tá? Essa daqui já é um pouquinho diferente, ela mostra aqui um subtítulo, uma headline, um corpo, um ACTA, tá? A quantidade do corpo foi reduzida por conta do subtítulo, tá? Então tem essa jogadinha com essa malemolência com as palavras, né? Com a quantidade de palavras que a gente usa, que é para deixar o mais confortável possível aí para a pessoa estar lendo, batendo o olho naquilo, entendendo rapidamente e já tomando uma decisão se ela vai clicar nesse CTA ou não, tá bom? Geralmente a gente tem entre 3 segundos, 4 segundos estourando para ter a atenção do usuário. Então a gente tem que construir textos que sejam fáceis de ler, rápidos de ler, tá? Por isso a gente usa o mapa de tags para deixar isso mais fácil, mais entendível, principalmente para os copywriters de hoje, que infelizmente os caras às vezes perdem a mão, escrevem uns textão gigante, né? Mas vamos lá, a gente tem aqui o máximo, tá? O máximo aqui a gente indica aqui 7 palavras para headline, 38 para o corpo e a CTA continua sendo 3, tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhada nos 3, a diferença dos 3, ó. Olha como a dinâmica deles vai mudando, ó. A dinâmica de leitura e de visualização deles vai mudando, tá? Sem sombra de dúvidas, esse aqui é o mais confortável de ler, esse aqui é o mais completo,
E esse aqui já começa a dar um certo, não vou ler esse textão, tá bom? Então isso é muito importante. Tenham em mente que a divisão de texto vai fazer toda a diferença de tomar a atenção do usuário e o cara conseguir ler isso, beleza? Vou deixar para vocês esse arquivo aqui, tá? Aqui embaixo aqui, ele tem já uma estrutura basicamente montada de um LP, toda tagueada aí, a área verde. Vocês vão estar olhando lá na legenda o que é a área verde, ó. Área verde, área de texto para copy. Área alaranjada, área de elemento de função, um botão de scrollar para o lado, alguma coisa do tipo. Área cinza, área de seção, tá bom? Então, vai estar bonitinho separado, tá? Tá comentado aí, que seria cada coisa de exemplo para vocês. Vai estar na descrição, é só vocês pegarem aí, baixarem esse arquivo. E isso é um mapa de tags, tá, gente? É mapear onde vai ficar cada coisinha ali, a quantidade de palavras, a quantidade do corpo, ter toda essa atenção. Isso faz toda a diferença, tá? O que a gente está falando aqui no final das contas? A gente está falando de experiência do usuário, tá bom, gente? Na próxima aula, a gente vai de fato botar a mão na massa, tá? Vamos botar isso aqui na prática e a gente vai começar a montar nossa LP. Eu vou tentar montar ela inteira em uma única aula, que aí a gente não faz a coisa cortadinha, não quebra no meio do caminho, tá bom? E vai ser show de bola.